Resolução CONTRAN número 210 de 13 de novembro de 2006. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, no uso da competência que lhe confere o art. 12, inciso I, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro e nos termos do disposto no Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito. Considerando o que consta do processo número 80001.0035444/2006 considerando o disposto no art. 99, do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe sobre peso e dimensões, e considerando a necessidade de estabelecer os limites de pesos e dimensões para a circulação de veículos, resolve, art. 1º as dimensões autorizadas para veículos, com ou sem carga, são as seguintes, e, largura máxima, 2,60 metros, segunda, altura máxima, 4,40 metros, terceira, comprimento total, a, veículos não articulados, máximo de 14,00 metros. B. Veículos não articulados de transporte coletivo urbano de passageiros que possuam terceiro eixo de apoio direcional, máximo de 15 metros. B1. Veículos não articulados de característica rodoviária para o transporte coletivo de passageiros, na configuração de chassi 8x2, máximo de 15 metros, e tem acrescentado pela Resolução CONTRAN número 628 de 30 de novembro de 2016. C. Veículos articulados de transporte coletivo de passageiros, máximo 18,60 metros. D. Veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão trator e semireboque, máximo de 18,60 metros. I. Veículos articulados com duas unidades do tipo caminhão ou ônibus e reboque, máximo de 19,80. F. Veículos articulados com mais de duas unidades, máximo de 19,80 metros. Primeiro, os limites para o comprimento do balanço traseiro de veículos de transporte de passageiros e de cargas são os seguintes: I. Nos veículos não articulados de transporte de carga, até 60% da distância entre os dois eixos, não podendo exceder a 3,50 metros, 3 metros e 50 centímetros. Segunda, nos veículos não articulados de transporte de passageiros, A. Com motor traseiro, até 62% da distância entre eixos. B. Com motor central, até 66% da distância entre eixos. C. Com motor dianteiro, até 71% da distância entre eixos. Segundo, a distância entre eixos, prevista no parágrafo anterior, será medida de centro a centro das rodas dos eixos dos extremos do veículo. Terceiro, o balanço dianteiro dos semi-reboques deve obedecer a NDRNM ISO 1726. Quarto, não é permitido o registro e licenciamento de veículos, cujas dimensões excedam as fixadas neste artigo, salvo nova configuração regulamentada pelo CONTRAN. Art. 2º Os limites máximos de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículo, nas superfícies das vias públicas, são os seguintes: primeiro, peso bruto total ou peso bruto total combinado, respeitando os limites da capacidade máxima de tração, CMT da unidade tratora determinada pelo fabricante. A. Peso bruto total para veículo não articulado, 29 TB, veículos com reboque ou semi-reboque, exceto caminhões, 39,5 T. C. Peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão trator e semi-reboque, e comprimento total inferior a 16 metros, 45 T. D. Peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão trator e semi-reboque com eixos em tandem triplo e comprimento total superior a 16 metros, 48,5 T. I. Peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão trator e semi-reboque com eixos distanciados, e comprimento total igual ou superior a 16 metros, 53 T. F. Peso bruto total combinado para combinações de veículos com duas unidades, do tipo caminhão e reboque, e comprimento inferior a 17,50 metros, 45 T. G. Peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão e reboque, e comprimento igual ou superior a 17,50 metros,
57 H, peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com mais de 2 unidades e comprimento inferior a 17,50 metros, 45 T, e, para a combinação de veículos de carga, CVC, com mais de 2 unidades, incluída a unidade tratora, o peso bruto total poderá ser de até 57 toneladas, desde que cumpridos os seguintes requisitos: um máximo de 7 eixos, 2. Comprimento máximo de 19,80 metros e mínimo de 17,50 metros, 3. Unidade tratora do tipo caminhão-trator, 4. Estar equipadas com sistema de freios conjugados entre si e com a unidade tratora atendendo ao estabelecido pelo CONTRAN, 5. O acoplamento dos veículos rebocados deverá ser do tipo automático conforme NGR número 11.410/1141 e estarem reforçados com correntes ou cabos de aço de segurança. 6. O acoplamento dos veículos articulados com pino-rei e quinta roda deverão obedecer ao disposto na NGR NM ISO 337. Segundo peso bruto por eixo isolado de 2 pneumáticos, 6T, terceiro peso bruto por eixo isolado de 4 pneumáticos, 10T, quarto peso bruto por conjunto de 2 eixos direcionais, com distância entre eixos de no mínimo 1,20 metros, independente da distância do primeiro eixo traseiro, dotados de 2 pneumáticos cada, 12T. Redação do parágrafo dada pela Resolução CONTRAN número 577 de 24 de fevereiro de 2016. Quinto peso bruto por conjunto de 2 eixos em tândem, quando a distância entre os 2 planos verticais, que contenham os centros das rodas, for superior a 1,20 metro e inferior ou igual a 2,40 metros, 17T. Sexto peso bruto por conjunto de 2 eixos não em tândem, quando a distância entre os 2 planos verticais, que contenham os centros das rodas, for superior a 1,20 metro e inferior ou igual a 2,40 metros, 15T. Sétimo peso bruto por conjunto de 3 eixos em tândem, aplicável somente a semi-reboque, quando a distância entre os 3 planos verticais, que contenham os centros das rodas, for superior a 1,20 metro e inferior ou igual a 2,40 metros, 25,5T. Oitavo peso bruto por conjunto de 2 eixos, sendo um dotado de 4 pneumáticos e outro de 2 pneumáticos interligados por suspensão especial, quando a distância entre os 2 planos verticais que contenham os centros das rodas for, a, inferior ou igual a 1,20 metro. 9T, B, superior a 1,20 metro e inferior ou igual a 2,40 metros, 13,5T. Artigo acrescentado pela Resolução CONTRAN número 502 de 23 de setembro de 2014, efeitos a partir de 23 de outubro de 2014. Art. 2 graus aos veículos de característica rodoviária para transporte coletivo de passageiros terão os seguintes limites máximos de peso bruto total, PBT, e peso bruto transmitido por eixo nas superfícies das vias públicas, redação do caput dada pela Resolução CONTRAN número 625 de 19 de outubro de 2016. I. Peso bruto por eixo, A. Eixo simples dotado de 2 pneumáticos igual 7T, B. Eixo simples dotado de 4 pneumáticos igual 11T, C. Eixo duplo dotado de 6 pneumáticos igual 14,5T, D. Eixo duplo dotado de 8 pneumáticos igual 18T, e 2 eixos direcionais, com distância entre eixos de no mínimo 1,20 metros, dotados de 2 pneumáticos cada igual 13T. Segunda, peso bruto total, PBT, igual somatório dos limites individuais dos eixos descritos no inciso e parágrafo único. Não se aplicam as disposições desse artigo aos veículos de característica urbana para transporte coletivo de passageiros. Art. 3º. Os limites de peso bruto por eixo e por conjunto de eixos, estabelecidos no artigo anterior, só prevalecem se todos os pneumáticos, de um mesmo conjunto de eixos, forem da mesma rodagem e calçarem rodas no mesmo diâmetro. Art. 4º. Considerar-se-ão eixos em tândem 2 ou mais eixos que constituam um conjunto integral de suspensão, podendo qualquer deles ser ou não motriz. Primeiro, quando, em um conjunto de 2 ou mais eixos, a distância entre os 2 planos verticais paralelos, que contenham os centros das rodas for superior a 2,40 metros, cada eixo será considerado como se fosse distanciado.
Segundo, em qualquer par de eixos ou conjunto de 3 eixos em tandem, com 4 pneumáticos em cada, com os respectivos limites legais de 17 T e 25,5 T, a diferença de peso bruto total entre os eixos mais próximos não deverá exceder a 1.700 kg. Art. 5º Não será permitido o registro e o licenciamento de veículos com peso excedente aos limites fixado nesta resolução. Art. 6º Os veículos de transporte coletivo com peso por eixo superior ao fixado nesta resolução e licenciados antes de 13 de novembro de 1996, poderão circular até o término de sua vida útil, desde que respeitado o disposto no art. 100 do Código de Trânsito Brasileiro e observadas as condições do pavimento e das obras de art. Art. 7º Os veículos em circulação, com dimensões excedentes aos limites fixados no art. 1º, registrados e licenciados até 13 de novembro de 1996, poderão circular até seu sucateamento, mediante autorização específica e segundo os critérios abaixo, e, para veículos que tenham como dimensões máximas, até 20,00 metros de comprimento, até 2,86 metros de largura, e até 4,40 metros de altura, será concedida a autorização específica definitiva, fornecida pela autoridade com circunscrição sobre a via, devidamente visada pelo proprietário do veículo ou seu representante credenciado, podendo circular durante as 24 horas do dia, com validade até o seu sucateamento, e que conterá os seguintes dados: a. Nome e endereço do proprietário do veículo; b. Cópia do certificado de registro e licenciamento do veículo; CRLV; c. Desenho do veículo, suas dimensões e excessos. Segunda, para os veículos cujas dimensões excedam os limites previstos no inciso I, poderá ser concedida autorização específica, fornecida pela autoridade com circunscrição sobre a via e considerando os limites dessa via, com validade máxima de 1 ano e de acordo com o licenciamento, renovada até o sucateamento do veículo e obedecendo aos seguintes parâmetros: a. Volume de tráfego; b. Traçado da via; c. Projeto do conjunto veicular, indicando dimensão de largura, comprimento e altura, número de eixos, distância entre eles e pesos. Art. 8º Para os veículos não articulados registrados e licenciados até 13 de novembro de 1996, com balanço traseiro superior a 3,50 metros e limitado a 4,20 metros, respeitados os 60% da distância entre os eixos, será concedida a autorização específica fornecida pela autoridade com circunscrição sobre a via, com validade máxima de 1 ano e de acordo com o licenciamento e renovada até o sucateamento do veículo. Parágrafo único. Primeiro, a autorização específica de que trata este artigo, destinada aos veículos combinados, poderá ser concedida mesmo quando o caminhão-trator tiver sido registrado e licenciado após 13 de novembro de 1996. Art. 9 A partir de 180 dias da data de publicação desta resolução, os semireboques das combinações com um ou mais eixos distanciados contemplados na alínea I do primeiro do art. 2º, somente poderão ser homologados ou registrados se equipados com suspensão pneumática e eixo autodirecional em pelo menos um dos eixos. Primeiro, a existência da suspensão pneumática e do eixo autodirecional deverá constar no campo das observações do Certificado de Registro, CRV, e do Certificado de Registro e Licenciamento, CRLV, do semirreboque. Segundo, fica assegurado o direito de circulação até o sucateamento dos semirreboques, desde que homologados ou registrados até 180 dias da data de publicação desta resolução, mesmo que não atendam às especificações do caput deste artigo. Terceiro, ficam dispensados do requisito do eixo autodirecional os semirreboques com apenas 2 eixos, ambos distanciados, desde que o primeiro eixo seja equipado com suspensão pneumática. Parágrafo acrescentado pela Resolução CONTRAN número 284, de 1º de julho de 2008, do 3 de julho de 2008, art. 10. O disposto nesta resolução não se aplica aos veículos especialmente projetados para o transporte de carga indivisível, conforme disposto no art. 101 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Art. 11. A partir de 1º de janeiro de 2011, as combinações de veículos de carga, CVC, de 57 toneladas, serão dotadas obrigatoriamente de tração dupla 6x4, 6x4, podendo suspender um dos eixos tratores somente quando a CVC estiver descarregada, passando a operar na configuração 4x2, 4x2.
Redação do caput dada pela Resolução CONTRAN número 628 de 30 de novembro de 2016. Parágrafo único. Fica assegurado o direito de circulação às combinações de veículos de carga, CVC, com 2 ou mais unidades, 7 eixos e peso bruto total combinado, PBTC de 57 toneladas, equipadas com unidade tratora de tração simples, dotada de terceiro eixo 6x2, 6x2, cujo caminhão trator tenha sido fabricado até o dia 31 de dezembro de 2010, independente da data de fabricação das unidades tracionadas, desde que respeitados os limites regulamentares desta resolução. Redação dada ao artigo pela Deliberação CONTRAN número 105, de 24 de dezembro de 2010, do 27 de dezembro de 2010 e pela Resolução CONTRAN número 373, de 18 de março de 2011, do 23 de março de 2011. Art. 11-E. A partir de 1º de janeiro de 2011 as unidades de tração dupla deverão conter a indicação 6x4 na marca /modelo/versão concedida pelo Denatran. Artigo acrescentado pela Resolução CONTRAN número 326, de 17 de julho de 2009, do 24 de julho de 2009, art. 12. O não cumprimento do disposto nesta resolução implicará, no que couber, nas sanções previstas nos incisos 4ª, v, 6ª, 7ª e x do art. 231 e art. 237 do Código de Trânsito Brasileiro. Redação dada ao artigo pela Resolução CONTRAN número 326, de 17 de julho de 2009, do 24 de julho de 2009, artigo acrescentado pela Resolução CONTRAN número 608 de 24 de maio de 2016, art. 12-E. O peso e as dimensões máximos aqui estabelecidos não excluem a competência dos demais órgãos e entidades executivos rodoviários fixarem valores mais restritivos em relação a vias sob sua circunscrição, de acordo com as restrições ou limitações estruturais da área, via/pista, faixa ou obra de arte, desde que observado o estudo de engenharia respectivo. Parágrafo único. O órgão e entidade com circunscrição sobre a via deverá observar a regular colocação de sinalização vertical regulamentadora, nos termos do Manual de Sinalização Vertical de Regulamentação, especialmente as placas R14 e R17, conforme o caso. Art. 13. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeito a partir de 1º de janeiro de 2007. Art. 14. Ficam revogadas, a partir de 1º de janeiro de 2007, as resoluções CONTRAN número 12/98 e 163/04.